Quando os mamíferos surgiram na Terra? Pessoal, os mamíferos surgiram durante a Era Secundária. Isso foi há 200 milhões de anos. Mas algo muito interessante ocorreu com os mamíferos durante a Era Terciária. É isso aí. Há 50 milhões de anos, durante a Era Terciária, os mamíferos se multiplicaram e após o desaparecimento dos dinossauros, eles conquistaram todos os meios. É isso aí, pessoal. Isso porque existem mamíferos terrestres como o lobo, subterrâneos como a topeira, aéreos como o morcego e aquáticos como o golfinho. Uau, que incrível! Nunca tinha parado para pensar nisso. E além disso, entre os mamíferos atuais, existem aproximadamente 5.000 espécies. E os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, seus ovos desenvolvem-se parcialmente ou completamente no ventre da fêmea. E os filhotes que nascem são parecidos com os pais. E eles não precisam sofrer metamorfose para se tornarem adultos. Porém, no caso dos marsupiais, como o canguru e o koala, o filhote recém-nascido precisa completar o seu desenvolvimento numa bolsa na barriga de sua mãe. Bem interessante, né? É verdade, e as únicas exceções são os representantes do grupo dos monotremados, como a equitina e o ornitorrinco, porque esses mamíferos, pessoal, são primitivos e põem ovos, e assim como as aves, chocam os ovos em sua toca. É isso aí, e todas as fêmeas dos mamíferos amamentam os seus filhotes. E elas fazem isso através de mamas. E os monotremados serão outra exceção nesse caso, porque eles não possuem mamas, e sim uma glândula mamária por onde o leite escorre. Incrível, né? E pessoal, as mamas ou tetas estão sempre presentes em número par. Podem variar de um par de mamas, como nos macacos e no homem, até 10 pares de mamas, como em alguns insetívoros. E este número está sempre relacionado ao número de filhotes que a fêmea dá à luz. Sensacional, né? E pessoal, insetívoros nada mais é do que se alimentar de insetos. E assim como as aves, os mamíferos também são animais de sangue quente e mantêm a temperatura do corpo constante. E além disso, os mamíferos também são os únicos animais que têm pelos. E estes pelos podem ser mais ou menos abundantes, até formarem uma espessa pelagem que constitui uma proteção muito eficaz contra o frio. E também, pessoal, todos os mamíferos respiram por meio de pulmões. E isso inclui também os mamíferos aquáticos, como o peixe-boi, a baleia e o fofinho do golfinho. E a alimentação dos mamíferos é muito variada e depende de cada espécie. É verdade, pois os mamíferos podem ser carnívoros, ou seja, se alimentam de carne, como o leão e o lobo, por exemplo. Mas os mamíferos também podem ser herbívoros e, neste caso, alimentam-se de plantas, como no caso dos antílopes. É isso aí, eles também podem ser piscívoros, e isso significa que eles se alimentam de peixes, como o golfinho. Também podem ser insetívoros, que, como eu já disse, alimentam-se de insetos, que é o caso do tamanduá. Eles também podem ser, pessoal, necrófagos, e isso significa que eles se alimentam de carniça, como por exemplo a hiena. Eca, que nojo, né? Comer bicho morto. É verdade, Duda, e alguns mamíferos ainda podem ser onívoros, ou seja, se alimentam de várias coisas, que é o caso do porco e do homem. E não para por aí não, viu? Existem mamíferos também que são hematófagos, e isso significa que eles vão se alimentar de sangue, como faz o famoso morcego vampiro. Ai meu Deus, que medo! E pessoal, os mamíferos geralmente apresentam
duas dentições sucessivas. A primeira seria os dentes de leite e a segunda os dentes definitivos. E pessoal, a dentição definitiva tem alguns dentes a mais que a dentição de leite. Isso porque a dentição definitiva é muito importante. É isso aí, a dentição é um dos principais critérios utilizado para a classificação dos mamíferos. No entanto, existem alguns mamíferos que não possuem dentes ou têm apenas alguns poucos dentes, que é o caso do grupo dos desdentados, que é formado pelo tamanduá, o tatu e a preguiça. Bem interessante, né? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Bye, bye! Fui!